Lembro-me, no início da minha caminhada cristã, uma frase que o meu pastor, na ocasião, escrevia em um boletim da igreja. E a frase que ele colocava era: tantos membros. E a pergunta que ele fazia: todos dizimistas? Quantos somos? Uma igreja, quantos membros ela possui? E desses que fazem parte desse rol, são todos cristãos? São todos dizimistas? São todos fiéis a Deus? Na igreja, no Novo Testamento, na igreja aqui em Apocalipse, e vemos que existe joio e existe trigo. Dentro da igreja são todos crentes? São todos trigos? Ou existe joio plantado entre a plantação de trigo? Existe aqueles que não são dentro da igreja? Certamente que sim. E dando continuidade à nossa leitura e meditação da revelação de Deus. O que Deus revela, aquilo que Deus revela dentro da igreja, no meio da igreja. Aquele que passeia, que anda entre os castiçais. Aquele que está dentro da igreja e conhece. Na continuidade, Apocalipse capítulo 2, versículo 24, diz a palavra do Senhor: digo, todavia, a vós outros. Outros estão sendo mencionados. Anteriormente, a igreja conivente, a igreja que deu oportunidade, a igreja que tolerou que uma profetisa, uma mulher que se dizia profetisa, ensinasse a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. Não somente ensinou essas práticas, como também seduziu. E houve dentro dessa igreja muitas pessoas que aderiram, que aceitaram essa doutrina, que incorporaram no seu estilo de vida, no seu modo de vida, participar na prostituição e participar de cultos idólatras, de comer carnes, sacrifícios oferecidos a outros ídolos, a outros deuses. E aqui o Senhor diz: digo, todavia, a vós outros. Uma outra parte, um outro grupo que está dentro dessa comunidade, ele diz: os demais de Tiatira. Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Há um grupo, há um remanescente, há um pequeno grupo, talvez, que não tenha aceito, que não tenha aderido, que não tenha se conformado com essa prática, com esse ensinamento e não viveram desta forma. Eles se mantiveram fiéis, não têm essa doutrina, não aceitaram a prostituição e não aceitaram a idolatria como forma de culto, como uma expressão de culto a Deus. E aqui há um outro acréscimo, que o Senhor diz: e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O ocultismo presente nesta palavra. Pessoas que tinham prazer, pessoas que diziam que conheciam as profundezas de Satanás, tinham conhecimento desta realidade.
E esta palavra é dirigida a este grupo, um grupo que se abstém da prostituição, um grupo que se abstém da idolatria, não é idólatra, não praticam a idolatria e não tem envolvimento com o ocultismo, o oculto, aquilo que está oculto, a atração das pessoas pelo ocultismo, por aquilo que não está revelado. Nós estamos diante de uma revelação. E Apocalipse, como temos dito, é isto: é revelação, não é um enigma, não é algo encoberto, não é algo a ser decifrado. Não, é algo que Deus revela aos seus. E aqui ele está mostrando uma igreja dentro da igreja, uma igreja infiel, uma igreja que não tem compromisso com Deus, mas mostra que há um remanescente fiel, pessoas que não se dobraram diante desta realidade. Isso me faz lembrar um ensinamento da palavra de Deus, onde faz menção desse conceito, deste ensino. E diz assim em Romanos 9, 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Uma grande igreja, uma grande comunidade. E o Senhor diz, ainda que o número deles seja como a areia do mar. Não é todos que serão salvos. Ele diz, é um remanescente. É um pequeno número. E os discípulos, certa feita, perguntaram a Jesus, Senhor, são muitos os que se salvam? E ele disse, porfiai, esforcem por entrar pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ele diz, e são muitos os que entram por ele. Muitas pessoas, quando se aproximam da igreja, eles fazem a pergunta, o que é que essa igreja permite? O que é que eu preciso deixar? Porque se esta igreja for tolerante, se permitir que eu continue ainda na prática dos meus vícios, na prática do meu pecado, então eu aceito ser membro dessa comunidade. Eu estou disposto, eu gostei dessa igreja, eu gostei das pessoas dessa comunidade. E eu certamente serei mais um dessa comunidade. Mas quando é dito, quando a palavra de Deus é revelada, o que é que Deus quer, muitas pessoas não estão dispostas. Não querem a porta estreita, não querem o caminho apertado, mas querem o caminho largo. Não querem restrições, querem liberdade para fazer tudo o que o seu coração deseja. Por isso, Deus dirige essa palavra a esse remanescente, a esse grupo que permanece fiel. E no verso 25 ele diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Outra carga eu não vou colocar sobre vocês. Tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Em outras palavras, permaneçam fiéis. Sejam fiéis e conserve essa fidelidade até que eu volte. Jesus virá. Jesus voltará a esta terra. E ele vai encontrar-nos como? Fiéis ou desviados das verdades de Deus e aceitando tudo aquilo que a palavra de Deus reprova. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo.
e é a minha oração em nome de Jesus.